Tomar decisões mais sustentáveis vai muito além de escolher produtos ecológicos ou fontes renováveis de energia. Para entender de fato os impactos ambientais de qualquer processo ou produto, é fundamental avaliar todas as etapas envolvidas, desde a extração da matéria-prima até o descarte final. É exatamente para isso que serve a avaliação do ciclo de vida, a ACV, uma ferramenta que permite mensurar impactos ambientais, ajudando empresas, governos e consumidores a fazerem escolhas mais assertivas e responsáveis. Além disso, a aplicação da ACV pode possibilitar a otimização de processos, o desenvolvimento de soluções mais eficientes, a melhoria dos sistemas de reciclagem e o suporte à formulação de políticas públicas. Incorporar essa abordagem é essencial para garantir um uso mais sustentável dos recursos naturais. Para conversar comigo sobre conceitos básicos da ACV e os avanços dessa metodologia no Brasil, convidei o engenheiro e pesquisador Tiago Oliveira Rodrigues. Eu sou Andressa Pereira e este é o podcast Amplo Biogás. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Amplo Biogás. Hoje, como vocês estão percebendo, com uma novidade. Eu, Andressa Pereira, esta que vos fala, agora faço parte do time de hosts. Estou aqui deixando de lado toda a minha timidez e trazendo um pouco do meu sotaque nordestino para que meus conterrâneos também se sintam em casa. E para essa minha estreia, para conversar comigo sobre a ACV, eu convidei Tiago Oliveira Rodrigues. Tiago é engenheiro florestal, doutor em Ciências Florestais pela Universidade de Brasília e pesquisador no Laboratório de Informação para a Sustentabilidade do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Ele atua na gestão do Banco Nacional de Inventários do Ciclo de Vida, o SICV Brasil, e do Mapa Conceitual de Informação para a Sustentabilidade. É vice-presidente da Associação Brasileira do Ciclo de Vida, ABCV, consultor líder da SEIBA, Letramento e Sustentabilidade, e atual diretor executivo da Fundação de Tecnologia Florestal e Geoprocessamento. Tiago tem experiência de mais de 15 anos em execução de gestão e gestão de projetos relacionados a temas como avaliação do ciclo de vida, valorização energética de resíduos, análise de indicadores e índices de sustentabilidade, rotulagem ambiental, compras públicas sustentáveis, entre outros assuntos relacionados à sustentabilidade. Tiago, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já vou agradecendo de antemão a paciência com essa host estreante aqui, mas estou bem confiante de que a gente vai construir um papo bem legal. Obrigado demais, Andressa. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Já somos parceiros, né, de alguns anos. E que bom que a gente está continuando essa parceria agora com essa conversa, com esse bate-papo, nessa jornada aí, né, do biogás, da sustentabilidade, né? Espero aí poder contribuir um pouco com a minha trajetória, com minhas experiências na avaliação de ciclo de vida e temas correlatos. Isso aí, gente. O Tiago, ele foi meu co-orientador no meu mestrado na UFPE. O primeiro contato que eu tive com a ACV foi com o Tiago. Depois, a primeira aula que eu assisti, eu já fiquei encantada com o tema. E aí, misturei ACV e biogás e fiz minha dissertação e foi um sucesso. Eu saí bem satisfeita com o resultado. Bom, também quero aproveitar para agradecer aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo agora, seja curtindo a brisa do mar, preso no trânsito, participando de corrida de rua, onde quer que esteja. Sua companhia é o que torna esse podcast possível e super especial para nós. E também gostaria de pedir um favorzinho. Se você ainda não fez isso, por favor, lembre-se de dar o like, 5 estrelinhas para o nosso podcast e ativar o sininho. Gente, sempre sonhei em falar isso. Para a gente não perder nenhuma novidade. Isso nos ajuda muito a ter um maior alcance e assim a gente continua trazendo conteúdo de qualidade para todos. Então, vamos lá, Tiago. Vamos lá. Aqui no nosso podcast, a gente sempre, para iniciar, para deixar o nosso convidado, a nossa convidada se sentindo confortável, a gente gosta de fazer uma pergunta um pouco pessoal. Eu li lá no início todo o seu currículo, mas eu queria agora que você contasse para a gente quem é você, além do profissional. Conta para a gente uma curiosidade sua, do seu dia a dia. Então, não acredito que eu seja muito diferente da média, mas com certeza eu sou, né? Porque essa visão pessoal é sempre esquisita. Mas eu sou pai de família, sou pai de 2 meninos, né, 2 crianças, e apaixonado por
Por natureza, sempre que eu fui criado nesse ambiente, né, verde, né, sempre tive muito contato com isso, e isso, lógico, que interferiu na minha formação, né, no meu desenvolvimento enquanto ser humano. Agora, o que eu gosto mesmo é de cantar. Eu gosto muito de música, isso é uma curiosidade super pessoal, ninguém sabia disso, mentira, muita gente sabe, quando a gente vai no karaokê. E eu gosto muito de música, eu já fui DJ, minha família tem músicos, né, meus irmãos tocam instrumentos, né, bateria, guitarra, e eu sempre gostei muito de cantar, de me mexer, e agora, hoje em dia, estou em busca de uma oportunidade, se você estiver sabendo aí, de uma banda, precisando de um vocalista. Brincadeira, tá? Mas enfim, gosto muito de cantar. Que legal, que ritmo, Tiago. Eu gosto. Hoje em dia eu tenho escutado loucamente samba, né? Roda de samba. Estou sempre. Hoje mesmo, saindo daqui, tem uma roda de samba aqui pertinho de casa que eu costumo bater ponto lá. Mas enfim, aí eu canto para me divertir, né? Não tem nada de profissional, não. Que Mas bacana. adoro. Acho que todo mundo devia cantar, inclusive. Recomendo fortemente. Depois eu dou uma palhinha. Sim, música salva, né? Eu também sou apaixonada por música. Não canto, Exatamente. mas já toquei timbal em Oba, bloco de maracatu, em Olinda, então eu gosto muito. Música para mim é tudo. maravilha. Então, é isso aí. Então, vamos começar o nosso papo. A gente quer começar fazendo aquela pergunta básica, né? Acho que você já está imaginando que a gente quer deixar todo mundo na mesma página. Então, conta para os nossos ouvintes o que é a avaliação do ciclo de vida. Muito bem. Primeiro ponto, não confundam ACV com AVC, tá? Isso é muito crítico. Eu já vi, isso continua sendo confundido, né? Esses dias eu vi, inclusive, aqueles textinhos apresentando um livro, esqueci o termo, mas enfim, estava escrito AVC lá, né? Isso é muito preocupante. Mas enfim, a avaliação de ciclo de vida é uma técnica, né? Um método, uma ferramenta que a gente usa para medir o desempenho ambiental, né? Hoje em dia não exclusivamente ambiental, mas nasceu na perspectiva ambiental, de produtos, processos, serviços, organizações, tudo que você consegue chamar de sistema e chamando-se, entendendo algo como sistema, o que esse sistema entrega, qual é a função desse sistema. Se você conhece a função do sistema, você consegue medir esse desempenho ambiental dele, né, por meio dessa ferramenta que vai acusar impactos ambientais relativos a mudanças climáticas, a eutrofização, acidificação. A gente depois pode falar um pouco melhor, né, dessas questões das categorias de impacto, mas é uma penca de categorias de impacto que a ferramenta permite identificar, né, consequentemente, identificar ao longo do ciclo de vida de um produto, de um serviço, de uma organização, o que é mais crítico, né? Quais são os pontos que você tem que se atentar para melhorar, né, o desempenho ambiental desse produto, desse serviço, desse objeto, desse sistema que está sendo avaliado pela ferramenta avaliação de ciclo de vida. Legal. E como é que ela é quantificada? Lá nas suas aulas, né, eu lembro muito daquele retângulozinho que a gente tinha lá, as 4 etapas da ACV. Pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Aliás, um desafio interessante, né? Como isso aqui vai virar áudio, a gente imaginar essas caixinhas, né? Que a avaliação de ciclo de vida ela é normalizada, né? Quer dizer que tem uma norma internacional que a rege, né? Algumas normas, não é só uma norma. A gente tem uma norma, a 14.040, que traz essa estrutura da avaliação de ciclo de vida, que são 4 fases. A gente tem a primeira fase, que é definição de objetivo e escopo. Essa fase é como se fosse o desenho do mapa da pesquisa, né? Até onde você vai, né? Os dados são referentes a quais processos, né? A gente define as fronteiras do estudo, né? Eu vou coletar dado desde lá da extração da matéria-prima numa mina, né? E vou até o descarte final, né? Eu vou fazer uma abordagem que a gente chama do berço ao portão, ou seja, até o portão da fábrica, né? Isso tudo vai nessa primeira fase, essa fase de definição de objetivo e escopo. Aqui também tem um outro ponto muito importante, que a gente define a tal da unidade funcional. A
A unidade funcional é a unidade que reflete o exercício da função do produto, do sistema que está sendo avaliado. E é em cima dessa unidade funcional que você vai coletar, né, os dados que vão refletir, no final das contas, os impactos ambientais. Então, aí você tem essa primeira caixinha, que é a definição de objetivo e escopo. Definidas essas questões de fronteira, de unidade funcional, de categorias de impacto, você segue para a fase seguinte, que é a tal da avaliação, a análise de inventário do ciclo de vida. Então, essa é a parte mais laboriosa, porque é a parte de levantamento de dados. Então, lembra que lá no definição de objetivo e escopo, a gente definiu uma unidade funcional, né, um sistema. Então, para o exercício da função, né, para essa unidade funcional, quais elementos, quais substâncias, quais recursos de massa, quais fontes energéticas, quanto de água é consumido para o exercício dessa função, né, para que seja refletido nessa unidade funcional. Né? Por exemplo, né, acho que é bom dar exemplo, fica melhor, né, por exemplo, uma avaliação de ciclo de vida de o exercício da função do biogás. Né? O biogás ele vai gerar energia, não é isso? Então você pode botar lá como unidade funcional, né, 1 megawatt, 1 megajoule. Enfim, a partir dessa unidade, você vai fazendo uma análise a montante desse inventário, levantando tudo que tem, tudo que precisa para que o biogás no final entregue essa quantidade de energia. E aí, enfim, são vários elementos que vão entrar aí nesse levantamento, né, de massa e de energia, e que vão sair também. Né? Então, o inventário, essa parte de análise de inventário de ciclo de vida, a gente levanta informação, dados de massa e energia que entram e que saem do seu sistema, né, sob avaliação para o exercício da função. Muito bem, e aí no inventário você tem esses números brutos, né, quantidade de energia elétrica, metros cúbicos de água, né, enfim, algum material, né, o material orgânico que vai passar pelos processos que vão gerar o biogás, né, essas quantidades, a própria tecnologia, se ela tem alguma outra demanda de algum outro insumo. Esses são números brutos que você levanta no inventário que precisam ser, entre aspas aqui, traduzidos em impactos ambientais. Então a gente passa para a terceira caixinha, que é a parte de avaliação de impacto do ciclo de vida, no qual a gente traduz os números brutos do inventário em impactos ambientais, né, de acordo com as categorias de impacto ambiental que foram definidas previamente. Então você tem lá as quantidades, né, de massa e energia, que vão ser refletidas em potencial de aquecimento global, potencial de eutrofização, potencial de acidificação, de toxicidade, ecotoxicidade, enfim, uma série de categorias, né? E aí essas categorias, na verdade, você pode definir antes e você pode, né, reavaliá-las, né, ao longo do estudo, quais você vai considerar. E aí, feita essa terceira etapa da tradução dos números do inventário em impactos ambientais, de fato, você chega à fase final, que é a fase da interpretação. Nessa fase da interpretação, o que a gente faz? A gente revisita o estudo, a gente analisa, por exemplo, a questão do alcance dos resultados de fato, né, do que foi definido lá no objetivo e escopo, e a gente, lógico, faz uma análise mais crítica em cima do que a gente chama de questões significativas, que nada mais são do que os pontos críticos ao longo do ciclo de vida do sistema. Né? Então, eu consigo, nesse momento da interpretação, avaliar se, para a categoria de aquecimento global, a questão mais crítica tem a ver com o processo de produção desse biogás, ou seria a distribuição, ou seria o armazenamento, né? E aí isso vai, a ferramenta, ela vai acusar esses pontos críticos, né, para cada uma das categorias de impacto que a gente definiu, né, para aquecimento global, para, enfim, depleção de recurso abiótico, né? E aí sim você vai ter o tal do desempenho ambiental. E também você revisita na interpretação a definição de objetivo e escopo e o inventário também. Né? Então você vai observar lá o que teve de ponto crítico, né? O que você não conseguiu
alguma informação que você tinha que ter levantado e não conseguiu. Isso tudo vai ser refletido no final, né, porque da interpretação a gente chega às conclusões com recomendações, né, com indicação das limitações do estudo, né, e fechamento do estudo propriamente dito. Então, aí você tem essas 4 caixinhas, né, definição de objetivo e escopo, definindo o mapa do estudo, análise de inventário de ciclo de vida, levantando os dados de entrada e saída, né, para exercício da função, avaliação de impacto, que é a tradução desses números brutos do inventário em categorias de impacto, e interpretação, que é esse olhar sobre o estudo e sobre os resultados para a gente identificar o que tem de mais crítico, de mais significativo. Legal, e complementando aqui, me intrometendo um pouco, a gente tem que, essas categorias de impactos, cada uma, ela tem uma unidade, não é uma unidade funcional, é uma unidade de medida, né? Para o aquecimento global, vai me corrigindo, Tiago, se estiver errado. Para o aquecimento global é o CO2 equivalente, né? É isso que é o CO2 equivalente que a gente ouve falar bastante agora, com essa questão de mudanças climáticas, com os inventários de emissões, não é exatamente isso? Exatamente. Quem trabalha na parte de inventário especificamente, chama de fator de emissão, né? E aí você tem esse principal, a gente na avaliação do ciclo de vida, a gente chama de fator de caracterização ou fator de equivalência, né? Mas em geral fator de caracterização. É justamente uma unidade que ela é escolhida de maneira arbitrária, mas em geral tem sentido, né? O CO2, por exemplo, porque ele é o gás mais representativo, né, em termos de aquecimento global. Então, o que a gente faz nessa fase? A gente faz as equivalências dos outros gases que incrementam o efeito estufa em relação ao CO2. Né? Então, tudo vira CO2 equivalente. Né? Você vai ter lá o metano, que é 25 a 28 vezes, mais ou menos. Né? Você tem lá o N2O, o óxido nitroso, que é cerca de 300 vezes, né, a equivalência dele em relação ao CO2. Né? E aí, para cada categoria de impacto, você vai ter esse fator de equivalência, essa unidade principal de medida. Legal. Lá quando eu estudei, um fator que eu achei super interessante na ACV é a questão das fronteiras e do local, né? A gente, as pessoas costumam falar, porque isso é mais nocivo ao meio ambiente do que isso. Só que a gente, em relação a quê? Em relação a que país, a que lugar do mundo, né? Por exemplo, a gente está produzindo uma caneta aqui no Brasil, está consumindo uma energia que é relativamente renovável. Então, as emissões ali, né, o impacto dela pode ser que seja menor que ela produzida em um país que tem a fonte de energia totalmente fóssil, né? Então, vale ter sempre em mente essas considerações de local e de fronteiras, né, para os estudos. Sim. Você deve lembrar das conversas, das aulas, que o prático da ACV, e aí para já usar os termos que a gente costuma usar, o acevista, né? A acevista, a gente tem o hábito que não é muito feliz de falar que tudo depende, né? A gente nunca tem resposta objetiva para nada, porque de fato tudo depende, né? Tem muita contextualização, tem muita, como é que se diz? Relativização em relação exatamente aonde os sistemas estão acontecendo, né? A gente está falando de cadeias globais hoje em dia, né? As cadeias de valor são globais. Então você tem um insumo que é produzido lá na China com uma matriz energética muito diferente da nossa, que vem para cá e vira parte de um produto, né? E aí aqui a montagem vai consumir uma energia, né, como você bem relatou, que tem uma carga ambiental muito menor, né, porque a nossa matriz energética, ela de fato é muito mais renovável, né, mas ele traz essa carga vem com ele, né, essa carga ambiental. A gente não pode negligenciar. Né, esse é um dos grandes méritos da ferramenta, né, que ela é de fato sistêmica, holística, né, e ela considera todo o ciclo de vida, né, sempre que possível, né, sempre que tem acesso aos dados e às informações, né, que a gente precisa para avaliar esse desempenho ambiental. Legal. Tiago, lá no início, quando eu estava lendo o seu currículo, eu li que você atua como pesquisador no IBICT. Conta para a gente o que é o IBICT, como ele atua na temática de ACV e quais os trabalhos que vocês desenvolvem nesse sentido. Joia. O IBICT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, ele é uma unidade de pesquisa do MCTI, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, né? Ele
é um instituto que está com 72, passou de 70 anos, mas está com a cara de menino ainda, cheio de gás, cheio de energia, produzindo bastante. É uma casa que, invariavelmente, todo mundo que fez um TCC talvez não, mas que fez um mestrado, tá fazendo doutorado, fez um doutorado, vai ter que submeter o seu trabalho, né, na base de teses e dissertações, o BTTD, que é um serviço do IBICT, né? E quando vai fazer busca também, né, de outros trabalhos, né, ou seja, o IBICT é uma ferramenta, é uma casa que está aí oferecendo serviço para pesquisa há muito tempo, né? E até pouco tempo atrás ele não era tão conhecido, mas desde que a gente se reconheceu como sociedade da informação, a informação passou a ter, né, um valor, ou passou a ter um valor reconhecido, né? O IBICT também, né? O IBICT também, né, tem se tornado uma casa muito conhecida, muito requisitada, muito demandada, né? E isso não é diferente para a questão de informação para sustentabilidade. O IBICT trabalha com informação para sustentabilidade já tem mais de 20 anos, e começou essa conversa, essa jornada, justamente com o desenvolvimento da avaliação de ciclo de vida, né, no país. Ainda era muito incipiente, né, coisa de 20 e poucos anos atrás. Tínhamos pesquisadores, né, na região sudeste, fazendo pesquisas com embalagens, e já desde então a preocupação sempre foi dados. Né, para fazer uma avaliação de ciclo de vida, você precisa de um volume de dados absurdo. Então, o IBICT começou com um trabalho para o desenvolvimento de um banco nacional, né, de dados, né, de inventários do ciclo de vida. Né? Lembra daquela segunda caixinha lá da estrutura da ACV? E você tem essa fase de levantamento de dados que é muito intensiva e que dificilmente ou praticamente impossível você levantar todos os dados que você precisa numa pesquisa, por mais simples que o sistema seja. Ou seja, você precisa se amparar em base de dados. Né? E com essa perspectiva, começou-se a desenvolver, né, as bases de dados, a base de dados brasileira, né? E ao longo dessa caminhada, né, muita pesquisa, muitos projetos sendo desenvolvidos, muita capacitação, né, a gente conseguiu implementar, né, um programa brasileiro de avaliação de ciclo de vida, o PBACV, que começou a pensar a CV de maneira ampla, né, no país, e culminou em 2016 com o lançamento do Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida, o SICV Brasil, que é um banco de dados, né, com inventários de ciclo de vida de produtos brasileiros, totalmente gratuito. Hoje a gente tem 218 inventários de vários setores, né, principalmente do setor agroindustrial, mas tem vários outros setores lá representados, e construídos muito como se diz, por pesquisadores renomados, inclusive no mundo, né? É um processo de colaboração muito forte, né, da comunidade de avaliação de vida. E eu gosto de falar que é um exemplo muito interessante de harmonia, de boa integração entre o setor privado, academia e governo, né? Porque você tem o governo como agente que faz a gestão dessa informação, você tem a academia que faz esse levantamento de dados, né, que gera esses inventários, e você tem o setor industrial, que é quem detém os dados, né, quem tem os dados reais, né? Então, essa integração entre esses três setores gera esses inventários de ciclo de vida que hoje estão no SICV Brasil, né? E mais uma vez, né, de acesso gratuito para toda a sociedade, e que a gente agora está num processo de transformar a informação de inventário de ciclo de vida para além do ACVista, né, para além da prática da CV, porque um conjunto de dados ele carrega muita informação sobre perfil ambiental de produtos,
o que ajuda não só o praticante de ACV, mas ajuda também quem está trabalhando com inventário de gás de efeito estufa, quem trabalha com economia circular, quem trabalha com serviços ecossistêmicos, quem trabalha com educação ambiental, né, quem trabalha com compras públicas sustentáveis, né, ali tem muita informação. Mas derivei um pouquinho, voltando IBICT, né, essa casa aí de seus 70 e poucos anos, que trabalha com informação para sustentabilidade há uns 20 e tantos anos, e que o seu produto principal nesse setor é justamente o Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vidas, mas que recentemente a gente abriu um pouco mais o leque e a gente está trabalhando com informação para sustentabilidade de maneira mais ampla, né? A gente tem hoje o Laboratório de Informação para Sustentabilidade, o LIS, que cuida da parte de avaliação de ciclo de vida dentro da casa, mas também cuida de informação para sustentabilidade em outras frentes, né, como o mapa conceitual de informação para sustentabilidade, né, que a gente tem a ambição de sermos os curadores da boa informação para sustentabilidade, ou seja, amparar as tomadas de decisão, né, orientando para que se acesse a informação que vá, de fato, incrementar, né, a sustentabilidade nas tomadas de decisão. Então, o IBICT, né, ao longo dessa caminhada aí dos seus últimos 20 e poucos anos, tem atuado com informação para sustentabilidade basicamente nessas duas linhas, né, o Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida e o Laboratório de Informação para Sustentabilidade, né, com uma perspectiva um pouco mais ampla. Legal. Eu ia entrar mesmo nessa questão do acervo, para saber como é que está o nosso acervo no Brasil, né? O acervo de inventários, e como é que as pessoas, as organizações, os pesquisadores podem contribuir. É só enviar para vocês, entrar em contato? Conta para a gente um pouquinho. Então, isso aí é uma tarefa, como é que se diz, gente? É uma tarefa contínua, né, perene, e, enfim, a gente tem essa missão de crescer o banco porque a gente enxerga valor na informação que o inventário tem. Mas essa informação, esse valor, ele não é compartilhado por toda a sociedade, né? E aí por isso, inclusive, esse papel do LIS, né? O LIS conseguir transmitir o valor da informação para a cidadania contida dentro de inventários, né? Isso para a gente é muito importante. Hoje o banco com 218 inventários é um número, diria assim, significativo em termos de América Latina, né? Nós somos o principal banco nacional de inventário de ciclo de vida. Além da gente, poucos outros países têm bancos implementados e com números de inventários muito menores, né? Então, em termos de números absolutos, a gente tem uma significância, né, boa na região. Mas, se a gente pensar que tem uma base de dados chamada EcoInvent, que é uma base, mas é outro modelo de negócio, esse é um ponto importante, né? Ela é uma base paga, né? Mas ela atualiza todo ano, e ela sozinha tem mais de 200 inventários de produtos brasileiros, né? Estou falando do EcoInvent com a base que tem, se eu não me engano, mais de 18 mil inventários de ciclo de vida, né, de vários países, né? Então, o Ciclo Brasil, ele está carente ainda, né, de inventários. Em geral, os inventários são submetidos pela academia, né, para o pessoal da pesquisa, mas não exclusivamente. A gente teve algumas iniciativas aí nos últimos anos, junto com a Rede Empresarial de Avaliação de Ciclo de Vida, a Rede ACV, né, para desenvolvimento de inventários desenvolvidos com o apoio de consultorias e com como é que se diz? Essa mediação, né, da Rede ACV para conseguir acessar dados, né, que a gente conseguisse depois trazer para uma perspectiva brasileira. E fora isso, teve um edital específico, né, um único edital em 2018 que a gente lançou, e era um edital muito interessante porque ele fazia essa amarração de maneira muito explícita. Você só poderia submeter projetos para esse edital, né, se você fosse membro do centro de pesquisa, né, da academia, do departamento, e você deveria comprovar nessa submissão que algum ente do setor privado tinha se comprometido a fornecer os dados, né? Então a gente teria a pesquisa acessando a indústria para a coleta de dados, gerando inventário que vai para um banco nacional. O que falta? Falta a gente transformar essas coisas em práticas
perenes, né, contínuas, né, ter editais com mais frequência, a gente ter uma comunicação melhor com a academia também, né, porque quando os professores estão orientando seus trabalhos finais, né, os orientados, por que não, né, pedir para desenvolver inventários, né, que possam depois ser submetidos, né, para o Banco Nacional de Inventário de Ciclo de Vida, o CIC Brasil. Tiago, trazendo nossa conversa agora para a temática de biocombustíveis, biometano, etanol, no RenovaBio, a ACV é a base para calcular a nota de eficiência energético-ambiental dos biocombustíveis e definir a quantidade de CBIOS gerados. Como você avalia o papel da ACV para garantir que os benefícios ambientais desses combustíveis sejam de fato refletidos no programa? E ainda, como é que você avalia o papel desse tipo de programa para a transição energética, para a redução das emissões no país? O RenovaBio, ele não existiria se não tivesse a perspectiva de ciclo de vida, né, por trás. Ele vai além do que a gente chamaria, né, de inventário de gás de efeito estufa, né, ele tem a perspectiva de ciclo de vida como premissa, né, e isso não é exclusividade dele, né, mas ele conseguiu, de maneira muito eficiente, eu diria, né, transformar ou adequar o uso de uma ferramenta, né, razoavelmente complexa para atender uma demanda muito objetiva, né, uma demanda de descarbonização, né, de redução, de mitigação de gás de efeito estufa, por um setor que é muito forte no Brasil, que é o setor de biocombustíveis, né? E para que a gente consiga, de fato, mensurar o quanto que esse setor pode, de fato, reduzir, né, mitigar as suas emissões, ou as emissões relativas ao setor de energia, de combustíveis, a gente precisa de ferramentas, né, ferramentas seguras, robustas, e a avaliação de ciclo de vida vem dar esse suporte, né, para a construção da RenovaCalc. Né? A RenovaCalc é a ferramenta utilizada, né, pelo RenovaBio para calcular, né, as emissões e a diferença de emissões, né, entre os biocombustíveis, né, e os seus substitutos fósseis, né, ou seja, etanol em relação à gasolina e o biodiesel a partir de suas várias fontes e o diesel fóssil. Então, a leitura é essa, né? O RenovaBio ele nasceu por conta de uma consolidação de uma ferramenta que dá esse suporte, né? Eu acho que ele não nasceria em outro momento com a robustez, né, que precisava, né? E ele hoje está posto aí na minha visão, né, como uma política pública de muito sucesso, né? E em relação à questão da transição, também, né, acho que é peça-chave, porque é uma ferramenta, né, aí falando da avaliação do ciclo de vida, dando suporte para o RenovaBio, né, esse casamento, né, de política pública com uma metodologia científica consolidada, ela é essencial para garantir a transparência e a confiabilidade dos números. Essas projeções que a gente faz, né, de redução de gás de efeito estufa, né, dessas metas, elas estão bem asseguradas porque tem uma ferramenta robusta por trás, né? Então, essa transição, ela precisa invariavelmente disso, né? Se a gente quer reduzir, de fato, o gás de efeito estufa, reduzir o efeito estufa e as mudanças climáticas, a gente precisa da perspectiva sistêmica, né? Não é mais aquela medição focada única e exclusivamente na queima do combustível, por exemplo, mas a gente tem que saber o que acontece a montante, né? Lá na fase de produção, né, da mudança de uso da terra, por exemplo, né? Porque esse é outro ponto, né? O fato de ser biocombustível não garante que ele é carbono neutro, né? Se ele tiver, por exemplo, linkado a um processo de desmatamento, né, isso vai ter que entrar na conta. Então, mas o RenovaBio, inclusive, ele tem esse rigor, né? Só entra lá no RenovaBio as usinas que conseguem garantir, né? São os critérios mandatórios, né? Só consegue participar do processo do RenovaBio quem consegue garantir que os seus plantios de cana, né, de soja, e, enfim, os fornecedores de matéria-prima para a produção dos biocombustíveis, eles fazem seus
processos agrícolas de maneira adequada, né, sem provocar desmatamento, sem provocar nenhum outro tipo de problema que vá, no final das contas, atrapalhar esse balanço, né, de ter mais emissões provocadas lá numa origem, né, no desmatamento, que no final das contas vão ser compensadas pelo fato de você estar substituindo uma gasolina, né, um diesel pelo biocombustível. Eu fiz essa pergunta porque agora a gente no setor está passando por um momento importante que ano passado a gente teve, no finalzinho do ano passado a gente teve a aprovação da Lei do Combustível do Futuro, que ela vem no mesmo sentido da RenovaBio, para incentivar a produção e uso dos combustíveis sustentáveis, né? E aí, nesse sentido, vai estabelecer uma meta de redução de emissões no setor de gás natural no Brasil pelos produtores e importadores de gás natural, e para isso a gente vai ter o Segob, que aí é o certificado de origem do biometano, vai ser o instrumento de mercado, né, que vai garantir esse cumprimento das metas. E aí está rolando muitos debates essa semana, inclusive, sobre como é que vai ser quantificado esse Segob, se vai ser se ele vai ser lastreado por volume ou se vai ser lastreado pela quantidade de emissões de um metro cúbico, sabe, do biometano. Então, está sendo bastante importante. Eu, como defensora da ACV, sou total a favor de que seja realmente lastreado pelas emissões atmosféricas, né? Mas isso não é uma questão que cabe a mim, é uma questão que envolve vários atores. Mas acho muito importante, porque a gente está falando de COP, né? COP 30 vem aí, a gente está falando de NDCs, então é imprescindível a gente ter esse controle, né, das emissões, a gente ter esse sistema bem assegurado em cima de metodologias como a ACV. Muito bom. Eu gostaria só de abrir um espaçozinho aqui para convidar os ouvintes a ouvir o episódio 24, onde Vanice Nakano conversou com Alessandro Sanches sobre o papel estratégico do Brasil na descarbonização. Alessandro, que é também membro de GTs do IPCC, traz uma visão bem interessante sobre essa temática. Então, vão lá no nosso Spotify ou no nosso YouTube procurar esse episódio que está bem interessante. Tiago, quando a gente fala em ACV, geralmente a categoria de impacto relacionada ao aquecimento global, né, acaba ganhando maior destaque, especialmente pela urgência da redução das emissões de gases de efeito estufa, que vem pressionada pelo Acordo de Paris, como eu falei agora há pouco, nas COPs, né? Porém, a gente sabe que a ACV, como você falou lá no início, na definição, ela avalia diversas outras categorias, como o uso da água, acidificação, eutrofização, toxicidade, que muitas vezes elas não têm a mesma notoriedade. Como você vê a importância dessas outras categorias na tomada de decisão e na formulação de políticas públicas? Você acha que há espaço para que elas ganhem mais peso em programas como tivemos no RenovaBio ou Combustível do Futuro? Sim, uma resposta bem curtinha, né? Mas, para usar o termo de sempre, né, depende, né, de vários fatores. A gente tem, inclusive esse é um termo que surgiu, né, recentemente, né, a questão da visão, a visão de túnel, né, do carbono, né, que aí a gente meio que negligencia vários outros problemas ambientais que a gente tem, né. Quem trabalha com sustentabilidade ouve já falar sobre outras, a gente chama de policrise, né, já não é o recorte exclusivamente de carbono. A gente está falando de crises sociais, econômicas, né, tudo interligado. E se a gente for tratar exclusivamente da questão ambiental, tem a tal da tripla crise planetária, né, que é mudança climática, junto com perda de biodiversidade, junto com poluição. Né, são os três grandes problemas críticos que a gente tem. O interessante disso tudo é que eles são interligados. Né? Muitos dos problemas, por exemplo, de perda de biodiversidade, está ligado a problemas de aquecimento global que estão interferindo na qualidade de habitats de diversas espécies. E aí as espécies não conseguem se reproduzir e estão sumindo, né? Então a gente está tendo esse tipo de problema. Poluição também, né? A gente tem as emissões que contaminam, né, o ar e para além das emissões do CO2 que vão para a atmosfera. Então, assim, eu tendo a evitar esse balanço entre o que é mais crítico, o que é menos crítico, né?
Mas eu acho que eu estava tendo uma discussão hoje mesmo sobre a questão de priorização, né? O ser humano, a gente precisa priorizar as coisas, porque é a forma como a gente consegue trabalhar, né? Então, mas a gente pode priorizar entendendo que a busca pela solução do carbono, ela invariavelmente pode afetar o problema, por exemplo, dos ciclos biogeoquímicos. Né? Fica aí uma dica, inclusive, para os ouvintes que não conhecem, né, a questão das fronteiras, dos limites planetários, do estudo lá do Centro de Resiliência de Estocolmo, que inclusive virou até seriado no Netflix, no qual você tem lá nove sistemas planetários que você avalia limites de reversibilidade, né? E para vários desses 9, se não me engano, na última medição, 6 deles já tinham ultrapassado o limite, né, do reversível, né? Então a gente já vai enfrentar problemas de adaptação, já não é mais de evitar o problema, mas se adaptar a ele, né? E muitos deles, além do aquecimento global, né, você tinha lá, por exemplo, o ciclo biogeoquímico ciclos biogeoquímicos representados principalmente por fósforo e nitrogênio. Nitrogênio tem relação direta com aquecimento global, né? A gente tem um gás de efeito estufa chamado N2O, o óxido nitroso, que é um dos agentes mais impactantes, não em volume, mas em fator de equivalência, né? Eu falei isso um pouco mais cedo, né? Quase 300 vezes mais potente que o CO2. Ou seja, é uma outra categoria de impacto, né? Estamos falando de ciclo biogeoquímico do nitrogênio, que tem interferência direta no aquecimento global, mas também tem interferência direta em acidificação e eutrofização, né? O nitrogênio é um elemento muito crítico que a gente, assim, não está na boca do povo como está o carbono, né? Mas tem gente se dedicando a isso, né? Participei de uma banca um pouco tempo atrás e fiquei muito impressionado com o tanto de trabalho que tem sido feito, né? A preocupação que tem se dado ao nitrogênio, mas para além da questão do aquecimento global, tá? Mas de fato é quase que uma competição, né, do que é mais crítico, do que é mais urgente, né? E tem essa leitura de que o aquecimento global não é nem o aquecimento global não é nem uma questão mais de urgência, né? Porque ele já está posto, né? Ele já está, estamos sentindo, né, os efeitos, né? Todo ano é o ano mais quente, todo ano a gente tem picos de temperatura e de eventos extremos que já estão comprovados de serem oriundos de ação humana, né, do aquecimento global causado por atividade humana, né? Então, eu acredito que o trabalho a ser feito para as outras categorias de impacto, ele requer esse tipo de sensibilização, né, de conscientização da sociedade de maneira ampla, para entender que as coisas são sistêmicas, né, que às vezes o aquecimento global ele também é causado por outros problemas ambientais e que se a gente tivesse uma visão mais holística para soluções, muito provavelmente a gente conseguiria resolver mais de uma coisa, né, mais de um problema ao mesmo tempo, ao invés de esperar terminar um problema, né, parece que é mais ou menos essa visão que a gente tem, né? Eu resolvo isso daqui para depois partir para o outro problema, né? E, em termos de sustentabilidade, em termos de meio ambiente, não é assim que funciona, né? Os problemas estão interconectados, né? A gente precisa dessa visão ampla, né, para poder atacá-los e resolvê-los. Acho que a gente tem que falar de mitigação, né? A gente tem que falar de adaptação climática, né? Então, entra um Isso, pouco, talvez, nesse sentido. exatamente. Lá, quando eu estava lendo seu currículo, Tiago, eu li que você tem experiência em projeto de compras públicas sustentáveis. Explica para mim se é o que eu estou pensando aqui. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Então, essa discussão ela tem ganhado força nos últimos anos, porque o Estado ele tem um papel, ele tem vários papéis, né? E um deles é ser o promotor do desenvolvimento nacional sustentável, né? Isso está lá posto, né, nas legislações brasileiras, né? Desde a Constituição, né, a garantia para todos, né, de um meio ambiente ecologicamente equilibrado,
E aí a gente, a partir disso, tem que pensar as várias formas que a gente consegue promover esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantir isso, né? E o Brasil tinha uma lei, a 8666, que trata da questão de contratações públicas, né? Ela foi substituída pela 14.133, que é a lei de licitações e contratos administrativos, né? Ou seja, a lei que rege compras públicas. E nessa nova lei, a questão da sustentabilidade ela está posta de maneira explícita. Em vários pontos da lei se fala considerar todo o ciclo de vida do objeto de contratação, né? Então, compras públicas virou um instrumento de promoção de sustentabilidade, né, do governo, né, do Estado. A gente sabe que o PIB brasileiro, isso também não é exclusividade, né, mas para o Brasil está em torno de 12 a 15% do PIB são compras públicas, né, é um volume razoável, né, significativo. E se você pensar nesse número, ele é significativo em cifrão, mas ele é significativo também em volume de compras, ou seja, em material comprado, né, em matéria-prima, enfim, e, consequentemente, impactos ambientais. Então, o governo tem entendido essa questão das compras públicas como, de fato, um instrumento para ele se tornar um agente promotor do desenvolvimento sustentável nacional. E aí, a partir da 14.133, dessa lei, tem sido implementado exercícios para criação de critérios de sustentabilidade dentro dos processos de compras, né? E aí é um jogo de equilíbrio muito complicado, porque a compra pública ela tem que garantir a isonomia, né? O que é a tal da isonomia? É garantir que todos que podem fornecer um produto, um serviço, possam participar. Mas essa lei também trata da tal da vantajosidade da compra, né? O que é mais vantajoso, né, para o Estado. Ou seja, esse vantajoso ele tem que agregar tanto o preço, né, ou seja, o Estado tem que comprar a coisa com melhor preço, né, o produto, o serviço, né, com o melhor preço, mas também produtos e serviços que vão ter maior durabilidade, que vão ser mais eficientes no consumo de recursos, que vão ter um fim de vida também mais adequado, né, que vai ser apto à reciclagem, vai ser apto a um reuso, né. Então, isso tem acontecido na esfera federal e na esfera estadual. Você tem vários órgãos aí que estão dando suporte, né? Você tem o Ministério de Gestão e Inovação Pública, né? O MGI, que tem cartilhas para ajudar, né, os órgãos públicos a desenvolver processos de compras mais sustentáveis. Você tem órgãos como a AGU, né, a Advocacia Geral da União, TCU, que também tem cartilhas, guias que orientam, né, os processos de compras públicas, mas de fato o agente de compra ele ainda tem muita dificuldade nesses processos, então ele precisa de fato de uma orientação, uma capacitação, né, e eu tenho trabalhado muito com isso, né, o IBIT tem trabalhado muito com isso, para dar esse suporte para os agentes públicos, para eles conseguirem incrementar os processos de compras públicas com critérios de sustentabilidade, sem ferir a isonomia dos processos e que, de fato, considerem todo o ciclo de vida, para que, no final, a compra seja, de fato, mais sustentável, né, ou que cause menos impactos ambientais. Então, por exemplo, para um prefeito escolher se vai comprar uma nova frota de ônibus elétricos ou se ele vai converter os existentes para que funcione a gás natural ou biometano. Entraria nesse sentido? Entraria nesse sentido, e a lei ela fala de estudos técnicos preliminares, né, para alguns tipos de aquisições, você precisa desses estudos. A avaliação do ciclo de vida é a ferramenta provavelmente mais adequada para isso, para justamente falar, olha, essa conversão pode ser melhor do ponto de vista de aquecimento global, mas para outras categorias de impacto pode ser pior, né? São os tais dos trade-offs, né? Você está querendo resolver um problema, enfim, você está com foco no problema, na questão de gás de efeito estufa, né, de aquecimento global, e muito bem, você resolve. Mas
que você vai fazer depois, né, com outras categorias de impacto, né? A gente tem muito isso das energias renováveis, por exemplo, as eólicas, né, que você tem no processo de geração de energia, você não tem emissão, né? Não tem emissão. Mas você teve emissões na produção e você tem, inclusive, do problema de fim de vida, né? Como é que você faz a reciclagem, não é exclusividade da eólica, tá? Painel fotovoltaico é a mesma coisa, né? Os processos de fim de vida, de reciclagem desses materiais são muito complexos. Eles mesmos são feitos, às vezes, de materiais de origem fóssil, né? Então, tudo isso são complicadores. E aí, para esse caso específico que você traz, né, dos ônibus, né? Você precisa dessa abordagem sistêmica para, de fato, falar, olha, se eu seguir esse caminho, eu resolvo meu problema de aquecimento global e posso provocar esse outro problema. E aí, como você tem como prever esse problema e projetar esse problema para o futuro, você também pode projetar soluções, né? Então, essa perspectiva sistêmica ela é realmente condição, né, para você tomar uma decisão mais acertada. Legal, fico feliz de saber que isso existe. Eu não sabia, de fato, mas fico feliz que agora a gente tem esse apoio, né, com essas informações bem embasadas. A gente está chegando nos finalmente, mas eu queria fazer uma pergunta. Esses dias eu li um artigo seu no LinkedIn, bem interessante. Aproveito para deixar um pedido, escreva mais. Gosto muito de ler seus artigos no LinkedIn. Opa, boa notícia que alguém leu. O artigo falava sobre a COP30. Como todos nós sabemos, lá, e você deixa bem claro também no artigo, que vai ser um desafio tanto estrutural, né, para a cidade de Belém, que irá receber uma quantidade de pessoas gigantesca, mas também para o país, né, como moderador desse evento. A gente está vendo que as COP está sendo tipo o joguinho da batata quente, né? E aí Exato. O Brasil está com a grande missão. E o que eu gostei mais no texto foi que você fez um levantamento das emissões, né, da pegada de carbono de cada pessoa participante. E traz no texto essa conscientização para que as pessoas entendam a importância de estarem lá, né, nesse evento, da importância deles. Quer falar um pouquinho sobre isso, já puxando um pouco a nossa conversa para a sustentabilidade? Acho que vai trazer uma reflexão interessante aqui para os nossos ouvintes. Claro, claro. Enfim, COP30 está na boca do povo, né, já há algum tempo, e aí agora, a partir da definição do presidente da COP, né, o embaixador Corrêa do Lago, e Ana Toni também, né, nesse processo de direção da COP, né, a coisa vai se consolidando. E aí a gente vai tomando pé, né, do que é uma COP, né, o que ela vai implicar, e tem que se discutir muito a questão do propósito, né, que eu acho que é importante. E aí, justamente isso, essa análise mais crítica que eu faço no texto, né. Todo mundo quer ir para a COP, né, mas eu não sei se todo mundo sabe exatamente para quê, né, o que você vai fazer na COP de fato, né, o quão a sua presença e seu propósito são de fato contribuições para o propósito maior, que é reduzir, né, as emissões e reduzir o aquecimento global. Então isso tudo tem que entrar na conta. Por isso que eu fiz aquele exercíciozinho, né, um exercício simples, mas já dá para ter aquela noção, né, o que custa do ponto de vista de emissões de carbono, né, a sua participação na COP. Então, você tem que botar isso na conta e tem que chegar lá realmente muito, muito consciente, né, do que você vai trazer de contribuição, né. Está se falando muito que essa é a COP da implementação, né, que é muito bom ouvir isso, e melhor ainda vai ser se isso for efetivado, né, porque a gente está falando de trilhões de dólares necessários para efetivar, né, as várias ações de adaptação, de mitigação que a gente precisa fazer, e essas coisas tudo tem que acontecer em paralelo, e tem que chegar principalmente para os mais vulneráveis, né, que vão ser os que menos emitem e os que vão sofrer mais, os que estão sofrendo mais, né, com a questão do aquecimento global. A gente precisa garantir que todas as partes interessadas participem, e principalmente os mais vulneráveis, né, quem de fato sofre de maneira imediata com os efeitos, né, das mudanças climáticas. E isso vai ser um desafio muito complicado,
para a COP, né? A cidade de Belém, apesar de ser acostumada a grandes eventos, como é o Círio de Nazaré, recebe coisa de 2 milhões de pessoas, né? A COP é um número muito menor, mas são pessoas vindo de fora do país, que vão ficar lá uma semana, não, 11 dias, 10 dias, 11 dias, né, em discussões muito intensas. Então, isso vai provocar, enfim, muita mudança na cidade, na forma de receber, na forma de hospedar as pessoas e tal. Os preços já estão absurdos, né? A gente tem visto, né? Então, para quem tem mais dificuldade, vai ser um desafio, mas a gente não pode deixar de trazê-los, né, de levá-los para que as suas vozes sejam ouvidas, né, nesse ambiente, e para que as decisões que vão ser tomadas, de fato, considerem, né, a percepção dessas pessoas, né, que estão sofrendo de maneira mais crítica, né, os efeitos, né, do aquecimento global. Aí, bem legal, como você falou lá, né? Não é uma feira, não é um evento aberto, é chegar lá realmente com compromisso, né? Com responsabilidade de entender qual é o propósito e tentar resolver. Isso. Vamos tentar, né? Vamos tentar, estamos tentando. Isso aí. Tiago, infelizmente nosso episódio está chegando ao fim, mas antes de nos despedirmos, eu gostaria de pedir uma mensagem final sua, e se puder, compartilhe com os nossos ouvintes uma recomendação especial, pode ser talvez um livro, um filme, um podcast, um evento, um samba, qualquer outra coisa que tenha inspirado recentemente. Maravilha, prazerzão estar aqui com você na sua estreia, né? Espero que gere muitas escutas e likes, né? Enfim, e que gere também ótimas oportunidades para nós, para Amplo e para quem trabalha, né, com sustentabilidade. Bom, como recomendação, Andressa, eu tenho quem trabalha com avaliação de ciclo de vida, quem trabalha com sustentabilidade, que trabalha com a questão de carbono, né, precisa ter a perspectiva sistêmica, né, a visão sistêmica. Acho que isso é premissa, né? E aí tem um livro chamado Pensando em Sistemas, que é da Donella Meadows. Donella Meadows é uma das autoras do relatório Meadows, lá de 1968, 1970, que foi uma encomenda do Clube de Roma, né? O Limites do Crescimento, né, que ali teve uma primeira projeção, um primeiro estudo fazendo projeções, né, para como o mundo ficaria, né, se a gente continuasse consumindo e produzindo da forma como a gente estava fazendo, né. Embora a gente não tenha mudado muito daqui de lá para cá, né, alguma coisa se desenvolveu nesse sentido, né. Eu sou prova disso, né? Estou trabalhando com isso. E esse livro, Pensando em Sistemas, da Donella Meadows, eu recomendo muito, né, para quem quer desenvolver essa capacidade do pensamento sistêmico, né, entender de maneira muito, muito didática, né, como é que os sistemas funcionam, né, e como os sistemas, como a perspectiva sistêmica é importante para a gente avaliar a questão de desempenho socioambiental, né, de qualquer coisa. Legal. Tiago, muitíssimo obrigada por essa conversa. Obrigada por compartilhar o seu conhecimento com os nossos ouvintes. Espero que eles tenham curtido tanto quanto eu. Aproveito para convidar os ouvintes a se conectarem com o Tiago no LinkedIn. A gente vai deixar o link dele na descrição do episódio e acompanhar o trabalho dele por lá, acessar o site do IBICT também, ver como é que está o nosso inventário, material bastante interessante. E a você, ouvinte, muito obrigada por sua audiência. Ficaremos felizes em receber sua opinião e perguntas sobre este episódio, assim como sugestões de pautas e profissionais para os próximos episódios. O nosso e-mail é contato@amplobiogás.com.br.